Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia! Temos poucos instantes para passarmos juntos, mas esses instantes têm que ser bem aproveitados. E para que melhor aproveitar esses momentos do que falar da palavra poderosa do Senhor? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 103, do versículo 1 até o 6, e diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Quando nós olhamos esse salmo, o salmista dá uma ordem para a alma dele. Diz: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos uma tendência natural a não bendizermos, a murmurarmos, temos uma tendência natural a esquecermos as coisas. E o salmista, diante de tanta relevância dessa palavra, ele diz: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Deus é poderoso. Por quê? Porque Deus, ele é maravilhoso, mas hoje nós vamos falar sobre o que Deus faz. E diante desta palavra tão poderosa do Salmo 103, primeira coisa que Deus faz ali, ele perdoa as nossas iniquidades. Iniquidade é falta de equidade. Equidade é retidão, é integridade de caráter. E quantas vezes nós não temos essa retidão, não temos essa equidade, não temos esse caráter que nós temos que ter realmente segundo a palavra do Senhor, segundo para o qual nós fomos criados, de sermos a imagem e semelhança do Senhor. Mas Deus, quando olha a nossa limitação, quando Deus olha que nós somos tendentes a esta falta de equidade, esta iniquidade, uma tendência para o pecado, uma tendência para as coisas erradas, o salmista diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Essas tendências tuas do coração, Deus faz, Ele perdoa. É uma das primeiras coisas que o salmista faz, e é a coisa mais importante da nossa vida, porque o maior mal para o ser humano é essa tendência para o mal que nos afasta de Deus. Então a primeira coisa que Deus faz é perdoar as nossas iniquidades, essa falta de retidão, essa falta de caráter aprovado, essa falta de equidade, Deus perdoa. Segunda coisa que Deus faz, segundo este salmo, Ele sara todas as tuas enfermidades. É Ele que sara. Nós vamos aos médicos, e os médicos com certeza são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. Mas quantas vezes não adianta o médico, não adianta o remédio e a doença perdura, né? Por quanto tempo? Eu quero te dizer que Deus, Ele sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem sara. Existe o médico, existe o remédio, mas Deus sara segundo o seu propósito, segundo o propósito que Ele quer cumprir através das nossas vidas. E quando nós temos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, quando nós temos um coração inclinado para ouvir a voz do Senhor, Ele pode cumprir o seu propósito na nossa vida. Quantas pessoas hoje vivem enfermas, quantas pessoas vivem acamadas? Recorra ao Senhor, proclame
Clama este salmo sobre a tua vida. Ele perdoa as tuas iniquidades, Ele perdoa a tua falta de retidão, Ele perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Uma terceira coisa que Deus fala através do salmista é que Ele redime a nossa vida da perdição. Ele liberta do cativeiro, pagando o resgate no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou o nosso resgate. Ele redime a nossa vida, Ele liberta a nossa vida dessa escravidão do pecado. Quantas pessoas elas querem sair de determinado tipo de vida, estilo de vida, coisas que não são boas, que realmente nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para pecar. Nós não fomos feitos para estar atolados no mal, presos por esse pecado, prisioneiro de tantas coisas. Nós não fomos feitos para isso. Por isso que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra. A palavra é o próprio Deus. O que Deus faz? Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele redime a nossa vida da perdição. Ele nos livra da perdição, desse afastamento de Deus. A Bíblia diz assim, que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta os nossos pecados de nós. Quando nós queremos, quando nós deixamos, quando nós abrimos o nosso coração para isso. Por isso é que a Bíblia diz que Deus levanta pessoas para pregar a palavra. A Bíblia diz no Antigo Testamento, como saberão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Uma quarta coisa que o salmista diz que Deus faz é que Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. Coroar é premiar, benignidade é doçura, é clemência, é docilidade do Senhor. Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. Deus nos envolve com a sua misericórdia, com a sua benignidade. Ele envolve a nossa vida com essa misericórdia, com essa doçura do Senhor. É Ele que faz isso. Deus é muito bom e Deus quer fazer isso com todas as pessoas que abrem o coração para Ele. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos, tão egocêntricos, e isso faz mal para nós. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para ter equidade, termos retidão, termos um caráter íntegro. Nós fomos feitos para isso. É isso que traz a paz que excede todo entendimento, essa paz que vem do Senhor. Uma outra coisa que Deus faz, Ele faz justiça e juízo a todos. Isso me recorda lá atrás, quando Deus ele fez uma aliança com Abraão. Deus chamou Abraão e ele é chamado na Bíblia de pai da fé. E um dia tinha uma cidade que estava mergulhada em coisas erradas. Era como um câncer que tomou conta de toda aquela cidade. E como Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Deus foi falar para Abraão o que ele ia fazer, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, essas cidades mergulhadas em tantas coisas ruins, contaminando todas as pessoas que estavam ali, e Deus ia destruir para que o mal não se alastrasse mais. E Deus falou para Abraão, e Abraão começou a dizer: mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu destruirias? Deus disse: não. Se tiver 50 justos, eu não destruo. E Abraão começou a falar: e se tiver 40? E Deus disse: não destruo. E se tiver 30? Não destruo. E Abraão foi baixando: e se tiver 20? Eu não destruo. E se tiver 10? E por último Deus disse assim: olha, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir. Mas não tinha 10 justos naquela cidade. E porque Abraão tinha uma aliança com o Senhor, Deus mandou que fosse tirado Ló, lá de Sodoma, Ló e a sua família, retirados de lá,
por causa dessa grande fidelidade do Senhor, por causa que Deus é justo e Deus ele faz justiça e juízo com todos. E por causa de Abraão, Ló foi retirado de lá. Mas Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque não havia nenhuma pessoa cujo coração se inclinou ou se inclinaria para Deus. Então, quando Deus olha para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família, justo não significa uma pessoa que é justa por si mesmo. Não significa uma pessoa que faz o bem todo o tempo. Ser justo é ter um coração aberto, ter fé em Jesus Cristo e ser justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu no nosso lugar. O ser humano estava contaminado, perdido. Ele estava com a sua natureza caída. Ele não conseguia entender Deus. Jesus veio e morreu no lugar do homem. E abriu a possibilidade de justificar-nos através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então você que está vendo esse programa, Deus, ele perdoa toda a nossa tendência para o mal, toda a nossa falta de equidade, ele perdoa a nossa iniquidade. Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele redime a nossa vida da perdição. Ele faz com que todos tenham juízo e sejam justificados, que possam ser justificados. Deus nos coroa de benignidade e de misericórdia. E por último, de acordo com esse salmo que nós lemos, ele diz assim: olha, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quando nós vemos tudo isso que Deus faz, a nossa boca se enche de gratidão. Quando nós começamos, ele enche a nossa boca de bens. E você sabe que as nossas palavras são sementes que tanto geram para o bem como geram para o mal. Então, à medida que nós reconhecemos o que Deus faz, então nós começamos a dizer que realmente Deus é bom. Começamos a proclamar a sua palavra e de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós somos renovados. O nosso corpo exterior pode até envelhecer, porque é uma tendência natural de todo ser humano, de nós irmos enrugando, nosso semblante muitas vezes vai mudando, mas o nosso interior, a nossa vida se renova e nós temos realmente a nossa boca farta de bens. E hoje eu quero lançar essa palavra sobre você. Você pode dizer, mas eu não sou justo. Ninguém é justo, todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Mas você pode hoje tornar-se diante do Senhor justo, aceitando a Jesus como teu Senhor e Salvador, porque Deus faz. Eu quero fazer essa oração com você agora. Abra o teu coração e diga: Deus, diante de tudo que tu fazes, eu quero Jesus como meu Salvador. Vamos fazer essa oração? Deus, Senhor, tu és maravilhoso. E diante de tudo que tu fazes, Senhor, nós queremos ser alvos desse benefício, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Declaramos a nossa impossibilidade, confessamos, Senhor, que não somos capazes, Senhor, mas aceitamos, Senhor amado, de todo o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus, renova essas pessoas, coroa, Senhor, de misericórdia, de benignidade, Senhor. Ó Deus, premia essas pessoas, renova, Senhor, ó Deus, cada uma delas, Senhor, ó Deus, renova a mocidade dela, Senhor, como a da águia, Senhor, farta de bens os lábios de cada pessoa, Senhor, que está fazendo essa oração. Eu oro entregando-as em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, sintetizando tudo que nós falamos, eu falei sobre o que Deus faz. O que Deus faz? Venha saber mais sobre o que Deus faz. Venha estar conosco nas nossas celebrações. Siga-nos através das redes sociais, vai estar passando aí na tua tela. E se você quiser sempre estar vendo esses programas de novo, acesse avportal.com.br
E até o próximo programa, se Deus quiser. Um bom dia para você, usufruindo de tudo que Deus faz. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe